Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje nós temos a grata satisfação de ter aqui um amigo que nós fizemos recentemente, mas que é aquele amigo assim, amigo à primeira vista, ideias parecidas, ideais parecidos, vontade de lutar. Então nós estamos aqui com o meu querido amigo Renan Carinha. Boa tarde, querido amigo. Boa tarde, Rosilma. Obrigado pelo convite. Boa tarde, telespectador. E é sempre bom a gente ter um espaço para a gente ter mais voz para os jovens. E muito obrigado pelo convite. Então, ele me procurou porque ele queria trazer para nós, ele é um estudioso, um pesquisador, ele é pré-candidato a vereador agora na próxima eleição de outubro, aqui 2020, em Santos. E ele tem estudado a cidade e tem números interessantes para nos conversar sobre a educação em Santos. Como é que está a educação em Santos, Carinha? Conversa aqui com a gente. A gente vai cair duro ou tá boa? Como é que é essa história? Olha, Rosilma, infelizmente os números da educação em Santos não estão nada satisfatórios. O meu trabalho em envolvimento com a educação está até alinhado com a minha formação. Eu sou acadêmico em economia pela USP, tenho formação complementar pela Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha, e trabalhei por muito tempo no mercado financeiro e atualmente eu sou consultor de empresas. Então, análise de números está dentro da minha formação e capacidade profissional. Mas, basicamente, quando a gente começa a olhar Santos, os dados são realmente assustadores. E o problema não é falta de recurso. Ano passado, em 2019, a gente gastou mais de R$21 mil por aluno da rede municipal de ensino. E se os resultados fossem compatíveis com esse nível de gastos, até seria tudo bem, mas não é o caso. Faz 10 anos que Santos não atinge as metas do Índice Básico de Desenvolvimento da Educação. E quando a gente começa a olhar os resultados em português, matemática, o cenário é pior ainda. Então, para você ter uma ideia, nos anos finais do ensino fundamental, que seria quando o aluno se forma no 9º ano, de cada 100, apenas um tem aprendizado considerado adequado em matemática. Se a gente olha português, mais da metade, 56 desses mesmos 100, tem aprendizado insuficiente. Isso quer dizer que são, de maneira técnica analisando, são analfabetos funcionais. E aí, quando a gente começa a olhar a fundo o problema, a gente começa a ver questões de infraestrutura, questões de curricular e até questões de carreira do professor. Então, por exemplo, se a gente for falar de infraestrutura, hoje, nas salas de aulas em Santos, nos anos iniciais do ensino fundamental, que são aqueles anos da tia, os anos que tem uma professora para acompanhar a sala inteira, a gente tem escolas em Santos, por exemplo, aqui na Rua Goiás, a João Papa Sobrinho, ou no Andradas, que chega a ter 33 alunos numa sala. E, naturalmente, você não consegue dar uma atenção focada para esses alunos no momento em que eles estão sendo alfabetizados, no momento em que eles estão começando a ter contato com operações matemáticas básicas. Se a gente pegar, e esses dados, Rosilma, são do censo escolar, divulgados todos os anos pelo Ministério da Educação. Se a gente pegar, por exemplo, o mesmo período, só que no ensino particular em Santos, a gente vê que, na média, as escolas particulares têm 10 alunos a menos por sala que no ensino municipal. E aí a gente começa a olhar outros dados. E qual que é o resultado disso? O resultado disso é que você tem professores desmotivados, professores sobrecarregados. E se a gente for falar até da carreira dos professores, isso é um outro fator muito importante que acaba impactando. Santos hoje tem 4 carreiras dos professores, que foi determinada, a última mudança nessa carreira foi agora em 2012. Então você tem 2 categorias, o professor adjunto e o professor de educação básica. Como é que é o professor adjunto? Ele presta um concurso, e aí conforme ele vai evoluindo na carreira, ele presta um concurso interno e ele vira professor de educação básica. Só que tem um problema, esse professor adjunto, ele não tem uma turma. Então ele não tem uma turma atribuída. O que isso quer dizer? Que esse professor não consegue desenvolver um projeto pedagógico específico. Em outras palavras, ele é um tapa-buraco. E se você olhar, eu olhei na folha de pagamentos do ano passado da prefeitura, Santos tem mais ou menos 3 mil professores, entre os adjuntos e da educação básica. Quase metade, 49%, são adjuntos. Então são tapa-buracos, que não conseguem desenvolver um projeto pedagógico.
E a gente sabe que educação é algo que é um projeto de médio e longo prazo. Não é simplesmente, olha, hoje faltou esse professor, entrar lá na sala, dar uma folha de papel para o aluno desenhar. E isso é um fator muito desmotivador. Semana passada eu estava conversando com uma professora de educação artística, formada pela Unicamp, com mestrado em dança, e ela é ex-professora da rede municipal em Santos. E ela estava relatando para mim que ela saiu porque ela não se sentia valorizada, por justamente isso. Olha, eu tenho mestrado, eu tenho toda a capacidade profissional de fazer esse trabalho adequadamente, e ela não tinha uma turma atribuída. Então, mudança na carreira dos professores é essencial. Questões de infraestrutura também são essenciais. Mas a questão é, vamos lá, então quem está fazendo direito? Porque eu costumo brincar, Rosilma, quando a gente fala em educação, as pessoas falam, olha, porque na Coreia, na Finlândia, nos países nórdicos, olha, eu sei que são exemplos que a gente pode até extrair boas práticas, mas eu não preciso ir para a Finlândia. Se eu for para o Ceará... Não precisa ir tão longe, né? Não precisa ir tão longe. Se eu for para o Ceará, eu estou satisfeito. Porque o Ceará, a parte de todo o debate político, eles desenvolvem projetos pedagógicos muito bons e é por isso que eles figuram nas primeiras posições de quase 6 mil municípios no Brasil em qualidade de educação. Gente que faz muito mais com menos, porque a gente está falando em cidades pobres. Mas, mesmo assim, se a gente for levar em consideração Santos, que tem contexto de violência urbana, favelização, que algumas cidades do interior talvez não sofram. São Caetano do Sul, 50 minutos daqui. Só para a gente ter uma ideia de comparação. Em São Caetano, os alunos que chegam no 5º ano, de cada 100, apenas 4 têm aprendizado insuficiente em matemática. 96% está apto a continuar, tem aprendizado básico ou adequado. E quem diz isso é o Ministério da Educação, não sou eu. 4. Em Santos, nós temos 27. Temos quase 3 vezes mais. Então, o que acontece? Aí a gente vai ver, vamos lá, por que São Caetano tem alunos com rendimento muito melhor? Sabe por quê? Em São Caetano, na rede básica de ensino, ensino fundamental 1, 75% das crianças estão em ensino integral. 75%, a maioria. Em Santos, isso são dados do censo escolar do ano passado. Apenas 1/3 das crianças estão em ensino integral. E o ensino integral, ele tem que ser feito de qualidade. Então tem que ter estrutura. Você tem que ter uma quadra poliesportiva, projetos de arte, projetos de piscina, em que a criança é envolvida com a escola. Você simplesmente transformar uma escola integral em só colocando aulas à tarde, que ele é a mesma aula que ele teria de manhã, você só desmotiva o aluno. Perfeito. Então essa falta de integralidade no ensino, as deficiências na carreira dos professores acabam trazendo esse cenário de 10 anos que nós não atingimos as metas. De você ter escolas superlotadas, professores desmotivados. Então esse é um fator, Rosilma, que a gente não vê essa discussão. A gente vê, olha, Santos... E o pior de tudo é que a cidade, Santos, não tem dimensão de como as crianças estão indo na escola. Por quê? Todos esses dados que eu estou falando são do Ministério da Educação. Só que o Ministério da Educação, ele aplica uma prova de 2 em 2 anos. Então, a última prova foi aplicada em 2019, por exemplo, só que esses resultados só vão sair no final de 2020. Então, eles têm mais ou menos quase 2 anos de atraso e é uma avaliação do Ministério da Educação. Quando sai o resultado, já está ultrapassado. Totalmente ultrapassado. E você me pergunta, mas qual que é o nível de dificuldade de você aplicar uma prova para avaliar o nível de conhecimento dos alunos? É baixo. Santos tem mais ou menos 27 mil alunos na rede municipal de ensino. Se você fizer uma vez por ano uma prova de avaliação, é mais fácil do que você fazer um concurso público. Qualquer concurso público que a Prefeitura de Santos abra, você tem mais inscritos do que a quantidade de alunos. Sim. Então, o nível de dificuldade de mobilização não é difícil. Agora, o que falta é a gente ter essa capacidade de aplicar. E gente naturalmente preparada e formada na gestão pública, que infelizmente a gente não observa. Educação é um fator tão crítico, tão essencial, e a gente tem gente sem formação, que não tem essa visão gerencial dentro da prefeitura. E aí quando nós vemos o resultado, então vamos lá, as crianças não aprendem no ensino básico 1, as crianças não aprendem no ensino básico 2. Elas entram no ensino médio e é responsabilidade do Estado, então elas saem da responsabilidade da prefeitura e a gente sabe de todas as deficiências que a rede estadual tem. Consequência, quando esse aluno se forma no ensino
se forma no ensino médio, a gente vê estatísticas de pelo menos 30% de alunos que têm ensino médio completo que são analfabetos funcionais. E aí, invariavelmente, quando eles entrarem no mercado de trabalho, todas essas deficiências vão acabar se apresentando. E aí a gente vê todo o desenrolar desse cenário de pobreza, de subemprego, de baixo nível de renda. Então é um ciclo em cadeia que começa na educação básica. E você não vê movimentos da sociedade civil a fim de debater, vamos falar sobre a educação das crianças. E educação não é simplesmente o uniforme, é extremamente importante. Um uniforme, um material, que por sinal tem muitos pais que ainda não receberam o material escolar de 2020. Isso que eu ia te perguntar. Aqui em Santos existem várias escolas em vários bairros e você me deu dados da cidade. É igual, por exemplo, uma escola municipal da Ponta da Praia com uma escola municipal do centro da cidade? Não, é totalmente diferente. Quando a gente fala em gestão da educação, naturalmente a gente olha os números como um todo. Mas você vê que você tem boas práticas de educação em alguns nichos. Por exemplo, você tem escolas da Ponta da Praia que têm bons níveis de educação, mas eu fui lá conversar com profissionais. Quando você vê essas escolas localizadas em bons bairros, a maioria dos alunos não são moradores do bairro, são moradores que têm um nível de renda e formação melhor. São alunos de fora. Mas então qual que é o mérito dessas escolas? É o projeto que os professores e diretores realizam. Então você tem diretores e professores fazendo trabalhos fenomenais, muitas vezes pro bono, mas que acabam sim tendo impacto positivo. Por conta e risco, quer dizer, depende da iniciativa daquela diretora, daqueles professores, não é isso? Totalmente. É isso que a gente nota. Quer dizer, então não é, por exemplo, um padrão. Por exemplo, que a gente tem McDonald's, por exemplo, no mundo todo, e se você for atendido na China, com coronavírus e tudo, e aqui em Santos o atendimento é igual. Isso não existe na escola pública em Santos. Você pega, por exemplo, como eu estava te falando, no centro da cidade, é um tipo de escola. Na Zona Noroeste é outro, na Ponta da Praia é outro, é isso, mesmo sendo tudo prefeitura. Mesmo sendo tudo prefeitura, você tem cenários diferentes. Mas isso não quer dizer, por exemplo, a escola que eu citei de superlotação das salas está localizada no Gonzaga. Um dos maiores IDHs da cidade, está localizada no Gonzaga, não atinge as metas do índice básico de educação e você tem um excesso de alunos. Em compensação, você tem escolas na Zona Noroeste que têm bons resultados. Então, não é uma correlação positiva. É uma gestão personalista. Então, dependendo, por exemplo, se a diretora ou o corpo de professores for especial, não importa o lugar, ele vai otimizar aquilo tudo. Se for uma outra pessoa... Aí eu digo assim, eu sei que o servidor público ele é submetido à avaliação de desempenho, pode até ser demitido, nesse caso, pelo princípio da eficiência. Você acha que isso tem funcionado na prática? Não tem funcionado na prática, Rosilma, mas ainda voltando na questão que você citou de boas escolas são boas por uma questão personalista. E essa questão personalista existe porque o município não dá esse ferramental para ser desenvolvido um bom projeto pedagógico. Por exemplo, um diretor. Qual que é o pré-requisito para você ser diretor numa escola, hoje, no município em Santos? Você ter a graduação em pedagogia, que é uma graduação que te dá uma visão muito boa com relação à formação educacional. Mas um diretor, as atividades do dia a dia são gerenciais. Então é você gerenciar projetos, gerenciar conflitos de pessoas, gerenciar falta de funcionários, gerenciar, olha, tem vazamento no telhado, tem questões de estrutura, que muitas vezes ele não está formado de maneira acadêmica para exercer aquela função. Então a própria estrutura do funcionalismo da educação não propicia. Retomando o ponto, hoje metade dos professores da folha de pagamentos da prefeitura são tapa-buracos, não tem uma turma. Naturalmente, você tem escolas que você tem menos professores faltosos e você tem escolas que você tem mais. Essas escolas que têm professores que mais faltam, a rotatividade de professor por turma é muito maior, você não tem uma continuidade de um projeto e aí você tem esses resultados. Então são uma série de fatores. Agora, quais são as boas práticas que a gente pode adotar na cidade de Santos? Porque falar de problema é fácil. Primeiro, desenvolver projetos de integralidade de ensino.
e aprofundar modelos híbridos em parceria com escolas particulares. Porque, como eu falei, R$ 1.750 por mês, Rosilma, não é pouco. Você consegue... E as escolas particulares, a gente entende que são heterogêneas, então você tem múltiplas realidades, mas questões como infraestrutura, substituição de professores, são resolvidas de maneira mais rápida, mais fácil, mais dinâmico. Mas eu repito, seja na rede municipal, seja na rede privada, se for desenvolvido um modelo híbrido educacional, é preciso a gente instaurar modelos de mensuração de desenvolvimento. Em outras palavras, aplicar provas, ver se está dando sim resultado. E a gente já teve, por exemplo, em Santos, um modelo de 27 mil alunos, 500 tiveram acesso, então muito reduzido, de substituição tributária. Então, escolas particulares deram bolsas em vez de pagar o imposto municipal, que era o ISS. E a gente viu um nível de satisfação dos alunos e das mães muito bom. Só que o que aconteceu? Esse programa foi descontinuado. Primeiro, por uma diretiva do governo federal, o presidente, na época, o Michel Temer, baixou uma lei que era proibido você isentar o ISS. Na prática, esse programa ele ocorria através da isenção do ISS, e por conta disso não teve essa continuidade. Mas mesmo com a impossibilidade de você isentar o ISS, você pode reduzir a alíquota. Você não pode deixar zero, mas você pode deixar meio. Você pode deixar 0,1. Então é 0,001, que na prática seria você zerar. Então o que a gente viu? Falta de manejo do poder público. E aí você conversa com as mães, com os alunos que participaram desse programa, um alto nível de insatisfação. Porque muitas vezes o aluno começou, olha, ele fez a primeira, segunda, terceira série, mas acabou o programa e ele não vai conseguir se formar. Mas a gente jamais vai conseguir acabar com as escolas municipais em Santos. Por quê? É muito fácil a gente falar, por exemplo, no Gonzaga, na Ponta da Praia, no Embaré, que você tem uma oferta de escolas particulares muito grande. Então, o deslocamento da casa do aluno até onde ele estuda não seria alterado. Agora, você vai em zonas mais carentes da cidade, você não tem essa oferta de ensino privado. Como, por exemplo, nos morros, na Zona Noroeste. E a gente sabe que, por exemplo, creche é essencial. Ele está perto da residência da mãe. E a falta de creche em Santos é um problema gravíssimo, sobretudo nas áreas mais carentes da cidade. Então, você ter esses modelos híbridos de desenvolvimento, a própria integralidade no ensino na rede básica. Então, uma criança de 7 anos que hoje fica o dia inteiro na escola, possibilita a mãe ter uma jornada de trabalho saudável. Perfeito. Porque se a criança fica só de manhã na escola, à tarde ela vai ficar com quem? Com a avó, com a tia, sozinha em casa. Então, existem sim alternativas. Agora, a gente precisa sentar e discutir. Porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. Os resultados estão aí, são muito graves, é sério o problema em Santos e a gente não vê um debate público sobre isso. Vai voltar. Quero que você volte para falar outro aspecto, porque pré-candidato a vereador, nós vamos cobrar dele, né? Eu também sou pré-candidata a vereadora, representando as mulheres, ele representando os jovens, e nós vamos aqui discutir como é que a gente vai fazer para melhorar essa nossa cidade, né, querido amigo? Com certeza, Rosilma. Muito obrigado pelo convite. Política, é dever do cidadão participar dos debates. Porque não só reclamar, mas propor soluções. Não só reclamar. Estudar, como você fez, pesquisou, ainda veio com as soluções, com as sugestões, né, de como a gente pode, não digo solucionar totalmente, mas a gente sempre vai aperfeiçoando um modelo melhor. Exatamente. O Brasil, Rosilma, tem 500 anos de história, 6 mil municípios e 200 milhões de habitantes. Alguém tem que estar fazendo alguma coisa certa. Então, gestão pública não é inovar, não é inventar de nova roda, é simplesmente observar quem está fazendo direito. Perfeito. Vamos copiar. E você fique aí, porque quando eu voltar com os quadrinhos, eu tenho um recadinho para o leitor.
Voltamos e o recadinho para o leitor rapidinho é o seguinte: compare, veja a vida anterior, não acredite no que ele fala. Ele vai falar só bem dele mesmo, tanto o candidato a prefeito como o candidato a vereador. Olha o que ele já fez, olha o currículo, olha os projetos. Realmente ele é uma pessoa de ação ou ele só fala? Será que ele só tem o hábito de reclamar e pôr defeito nos outros? Esse tipo de pessoa não costuma construir. Então é assim que a gente escolhe. Não é a pessoa que fala bem. Às vezes ela até fala bem, mas será que ela faz bem? É isso que a gente tem que ver. Porque o político, ele tem que ser, antes de tudo, um fazedor e não um falador. E agora você fica com a Mariângela Fortes Veiga, conversa com a psicóloga. Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar com você que por um acaso pode estar passando por um momento de ansiedade. Num outro momento eu tinha falado das pessoas que estão muito tristes, estão depressivas, porque tem um excesso de passado. Eu estou andando na minha vida, olhando para frente, com excesso de passado. Já na ansiedade, é um excesso de futuro. O que vai adiantar eu estar muito preocupada com o que vai acontecer daqui 5 minutos? Eu tenho que estar preocupada com o que eu vou fazer daqui 5 minutos. E para isso eu me planejo. A preocupação com o meu futuro é que causa ansiedade. E com ela vem o quê? Taquicardia, falta de ar. Você pode, inclusive, ter reações físicas fortes e parar no hospital por conta disso. Então, vamos viver hoje, ok? Será que realmente o meio ambiente tem toda essa influência sobre a nossa saúde física e mental? Vamos ver o que fala para nós o professor Gustavo Abraão dos Santos. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a questão que envolveu o desmoronamento de morros no Guarujá. Vamos pensar na questão do meio ambiente das cidades. As cidades, elas são estruturadas pela legislação urbanística. Guarujá possui legislação urbanística no sentido de um plano diretor que é de 2013, é a Lei 156 de 2013. Lá está descrito o que são comunidades tradicionais, no artigo 13 desta lei, e o que são bairros, no artigo 66. Então, comunidades tradicionais são lugares históricos, culturais, como Prainha Branca, como o Santa Cruz, os Navegantes, como parte do Perequê e o Sítio Conceiçãozinho, entre eles. E bairros, né, famosos como Tombo, Astúrias, Enseada e demais bairros como Vila Zilda, como Morrinhos. Então, dentro desse espaço existe toda a infraestrutura da cidade. Na próxima semana continuaremos a falar deste tema. Atividade física e saúde, professor Rogério Cláudio. Alô, todos bem? Espero que sim. A dica hoje é sobre empreender, investir. Afinal, o tempo passa rápido e a cada dia estamos amadurecendo e o nosso organismo acompanhando todo esse processo. Bastante importante nos preocuparmos em investir, se atualizar, se capacitar, mas aí vai uma pergunta bem básica para você. Como está a sua saúde? Você está fazendo exercícios regulares? Está cuidando da sua alimentação? Qualidade de vida? Está pensando como, de que maneira você está fazendo essas informações, está buscando essas informações
para você mesmo. Já procurou um profissional devidamente capacitado? Dá uma pensada no método Pilates. Vem fazer uma aula com a gente de cortesia, você vai entender no seu corpo, você vai passar pela experiência de o quanto você vai se sentir melhor a cada aula, sempre procurando conquistar melhor espaço para você mesmo. Direito do consumidor, direito da moda, doutora Juliana Casimiro vem aqui explicar para você um pouquinho sobre isso. Olá, eu sou Juliana Casimiro, membro da Comissão de Fashion Law da OAB Santos. Eu estou aqui para falar com você sobre o direito da moda. O direito vai trabalhar com relação à indústria da moda em relação à parte ambiental, à parte do trabalho e à parte de proteção intelectual. Eu estou aqui para falar também sobre a parte da sustentabilidade ecológica, né, que você vai estimular o consumo consciente do seu consumidor. Ele vai trabalhar com produto reciclável, fios recicláveis, de uma maneira que o consumidor consuma, mas de forma consciente. Essa parte do direito se preocupa tanto com o meio ambiente, quanto a questão do trabalho, que pode ser, inclusive, utilizado no trabalho escravo. Essa é a nossa preocupação na comissão e trabalhamos com um estudo em cima disso. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira às 17h30, lembrando que pomos tudo no YouTube para você assistir e rever quando quiser. E lembrando também que no sábado, às 15h30, você consegue nos ver na TV Com Brasil, para o Brasil todo, 50 milhões de assinantes, canal 28 da Oi, 28 da Sky e também no link da TV Com Brasil, site da TV Com Brasil em tempo real, para quem não tem Sky e Oi. Até lá!